nós passamos por estas tribulações dentro de casa, e isto é uma rotina. Não são todos os dias que estamos bem, saudáveis, alegres, com vontade de sorrir. Há dias que queremos chorar ou queremos estar na cama, e queremos estar sozinhos também. Tudo isto é uma realidade. Agora, quando nós passamos para a igreja, nós achamos que na igreja isso não acontece, mas não é verdade. Vamos voltar ao texto que lemos no começo, na leitura responsiva, o comecinho de Hebreus capítulo 13. Os versos 1, 2 e 3 podem nos ajudar nesta manhã a entender o que o Senhor queria. Amai-vos uns aos outros. Hebreus 13, de 1 a 3, assim diz o texto bíblico: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Meus irmãos, se há um distintivo para o povo de Deus, e que deveria ser de fato o que o caracterizaria diante de todos os outros grupos, é o amor fraternal entre os irmãos. E sabe o que é amor fraternal? É mais ou menos assim: o irmão está sentado aí na igreja e tem aquela expectativa de que alguém se preocupe com você, de que alguém pergunte como está a sua saúde, como passou a sua semana, se resolveu aquele outro problema que tinha ao longo do tempo, que alguém lhe desse atenção, que as pessoas não fizessem genericamente para todos um bom dia, boa tarde, boa noite, mas que especificamente fosse até você, lhe desse um abraço seu, particular, especial, e desse uma palavra que fosse só sua. Quem não tem uma expectativa destas? Mas a verdade é que outros têm de que você fizesse isso por eles. E na maioria dos casos, nós só esperamos que os outros façam para nós, mas nós não fazemos isto pelos outros. Isto é, nós queremos ser servidos, mas nos esquecemos que no reino de Deus, o trabalho começa por servir ao outro. Como diria o próprio Francisco de Assis, há muitos e muitos séculos atrás, que é consolando que se é consolado, é amando que se é amado, é perdoando que se é perdoado. Quando nós, com a graça de Deus, tomamos a iniciativa de não esperar que os outros façam para nós, mas nós fazermos pelos outros, a igreja começa a se movimentar para o lado do plano de Deus. Porque uma boa igreja, meus irmãos, não é uma igreja lotada. Uma boa igreja não é uma igreja que tenha música animada e entusiasmada. Uma boa igreja não é uma igreja que tenha uma multidão de crianças e outra multidão de jovens. Uma boa igreja não é uma igreja cheia do dinheiro e cheia da influência política. Uma boa igreja é uma igreja que tem o sinal de Jesus, quando ele disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E sabe o que é amor? Amor é quando a dor do outro dói em mim também. É quando a alegria do outro gera em mim alegria também. É quando eu não sou capaz de comer o meu prato de comida sossegado, quando eu sei que o meu irmão em Cristo
está passando fome ou necessidade. E esta mentira, esta fábula de que crentes não passam por necessidade, basta que o irmão leia a carta aos Romanos e veja que o apóstolo Paulo fala de uma viagem que gostaria de fazer para Roma, mas que antes ele iria levar para a Judéia as ofertas que os santos em Cristo de outras igrejas levantaram para os santos pobres em Jerusalém. Ou seja, havia cristãos pobres a passarem por necessidades em Jerusalém. Necessidades estas que seriam supridas por outros irmãos que não estavam tão pobres e tão necessitados assim de outras igrejas. Ou seja, dizer que o cristão não passa por pobreza, não passa por enfermidades, não passa por problemas, é uma mentira do século 20 e 21, daqueles que não conhecem a santa palavra de Deus. Muito menos o que Jesus disse quando afirmou: no mundo tereis aflições. E as aflições não escolhem data, não escolhem idade, não escolhem condições. Elas vêm como uma grande tempestade. As coisas estão todas bem e de repente algo acontece para destruir toda a estrutura da agenda que nós montamos. De repente alguém fica doente e temos que ir para o hospital com ela. E temos que desmarcar aulas, desmarcar trabalhos, desmarcar viagens e dar atenção àquele ente querido que está precisando de nossa ajuda. O corpo de Cristo também deve ser uma família onde a dor do outro dói na gente, onde a alegria do outro alegra o coração da gente. Se cada um de nós se preocupasse de fato em ser acessível ao outro, ninguém passaria necessidades. Como aquela ilustração que diz que alguém sonhou com o céu e viu uma grande mesa e um prato, mas os talheres que tinham mais ou menos 1,5 metro cada talher, impossível enfiá-lo na boca. Ele só podia servir o que estava do outro lado da mesa, e o de lá servir a você. É uma ilustração interessante, porque o Senhor Jesus Cristo afirmou categoricamente: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E é óbvio que foi naquele momento messiânico, porque agora nós servimos ao Senhor Jesus, que nos deu o exemplo. Ele disse: assim como eu vos fiz, façais vós também, fazei uns aos outros também. E quando nós fazemos assim, nós nos tornamos hospitaleiros. Sabe o que é ser hospitaleiro? Hospitalidade é hospedar. Veio daí a palavra hospital, onde nós cuidamos daqueles que estão desamparados e feridos, coisa que nasceu no meio cristão. Hospital é uma dádiva do cristianismo, porque até então não havia. Mas a hospitalidade deve ser algo intrínseco da nossa alma quando nós temos prazer de estar com os nossos irmãos em Cristo. E essa hospitalidade tem que vir da alegria de poder conviver e não da alegria de poder ostentar. Uma coisa é servir, outra é ostentar. Servir é comer um pedaço de pão duro com um copo d'água do lado, e não ter que mandar matar um faiuzão e prepará-lo num forno a lenha lá no alto da montanha. Muitas comidas caras, não tem gosto nenhum quando convividas com falta de amor. E muita salada, às vezes sem tempero, são mais gostosas, envoltas num clima de amor e de fraternidade. E essa fraternidade, meus irmãos, é que encanta. O mundo não a tem. O mundo descarta as pessoas quando elas não são mais úteis para eles. Os irmãos estão vendo o desmonte da mídia da televisão. Esta semana já 4 dos grandes
líderes de audiência foram demitidos de 3 canais da televisão. Seus programas já saíram da grade. Até ontem, eles eram formadores de opinião, eles eram a manchete das páginas de jornal. Hoje, eles já são grandes desempregados e daqui uma semana ninguém mais falará sobre o nome deles. O mundo faz assim, mas nós não deveríamos agir assim com os nossos irmãos em Cristo. Nós deveríamos amá-los para sempre, e não apenas por um momento ou quando eles nos são úteis, quando estão aqui sentados do nosso lado, quando estão contribuindo ou cooperando com a nossa igreja, quando estão fazendo aquilo que gostaríamos que fizessem. Não, eles são amados não pelo que fazem, mas por quem são. Eles são amados porque Cristo morreu na cruz do Calvário no lugar deles, e o mesmo sangue que me lavou o coração deles também. O Senhor Jesus chega a dizer que nós devemos amar até os nossos inimigos. Os irmãos não fazem ideia do que tem acontecido na faixa de Gaza e nos países onde o terrorismo tem engraçado. Eu tenho contatos na faixa de Gaza e eu tenho ouvido comentários mais ou menos assim: quando o Estado Islâmico entrou e matou as pessoas em praça pública, surrou as mulheres, demitiu os homens, destruiu as casas, colocou fogo na mobília e tudo mais, outros exércitos, curdos e etc., vieram e metralharam as pessoas do Estado Islâmico. Só sobraram cadáveres e também pessoas doentes, moribundas, quase mortas no meio da terra, no meio do deserto. E então os cristãos foram lá e foram pegando aqueles restos humanos, e aqueles soldados sanguinários morrendo, ainda bufando com ódio, com raiva, eles levavam para suas casas, e os soldados a dizerem: você não sabe que se eu sarar, a primeira coisa que eu faço é te matar? Eles disseram: sabemos. E por que está tratando de mim? Porque o nosso mestre disse que nós deveríamos amar até os nossos inimigos, porque ele nos amou também. E sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Uma conversão em massa por parte destes soldados que não são capazes de compreender como pode uma pessoa agredida ainda amar o seu agressor. Como pode uma pessoa que está sendo ameaçada ainda fazer o bem para aquele que é o gerador da ameaça? É que desconhecem que quando somos cristãos, somos transformados em ovelhas espiritualmente. E a ovelha, algumas vezes, lambe a mão do seu carrasco que vai matá-la, ou que já colocou a faca no seu pescoço. Há muitos que ficaram meio loucos depois de uma experiência dessa, quando foram sacrificar um cordeiro, e o cordeiro com aquela peculiaridade de mansidão que existe nele, lambeu a sua mão, e o drama de consciência acabou por se arrastar ao longo de toda a vida. Quem é do Senhor é transformado também em alguém capaz de amar o seu inimigo. Quanto mais os seus irmãos em Cristo, quanto mais a sua igreja, quanto mais os seus idosos, quanto mais os seus jovens, quanto mais as suas crianças. Prezados irmãos, a primeira igreja batista em Ribeirão Pires, e qualquer irmão que nos ouve pelo vídeo que possivelmente esteja sendo filmado, se queremos ser cristãos claros e distintos, reconhecidos pelo Senhor e pelo mundo, o grande sinal é o amor com respeito, é o amor com dignidade, é o amor com consideração. Diz o verso 3: lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Ama teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ama teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Que Deus nos abençoe. Amém.